terem noção de para quantas pessoas a gente está falando agora, já são mais de 100 compartilhamentos no Facebook. Então vamos iniciar aqui a conversa primeiramente com o Dr. William, que está vindo falar sobre a reforma trabalhista e os direitos de ambas as partes. Doutor, mudou muito os direitos do trabalhador com essa reforma trabalhista ou mudou mais os direitos do empregado, do empregador? Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, seja bem-vindo. Então, a reforma ela trouxe vários pontos importantes para ambas as partes, né? Algumas coisas flexibilizaram bem para o empregado, né? Que agora pode disponibilizar de algumas coisas, disponibilizar de alguns horários, né? Lógico, de comum acordo com o empregador, e o empregador da mesma forma também conseguiu flexibilizar algumas condições de trabalho com o empregado. Quais pontos que você destacaria como maior reforma que foi feita na lei? Assim? Então, hoje, por exemplo, assim, é uma coisa que gerou muita polêmica, por exemplo, vou dar um ponto. As horas de descanso, né? Ou a hora de almoço. A hora de almoço, ninguém queria mexer nela, né? E hoje, ela sempre foi garantido a 1 hora de almoço para quem trabalha acima de 6 horas diárias. E qualquer mexida nesse horário já fazia com que o empregador tivesse que pagar hora extra. Então, às vezes, o funcionário chegava e falava assim, hoje eu quero fazer meia hora de almoço para poder sair meia hora mais cedo. E aí acabava o contrato de trabalho, ele entrava com o processo e ganhava, porque ele não poderia dispor dessa meia hora. Hoje a reforma, ela trabalhou essa hora mínima de almoço como meia hora. Então hoje o empregado, ele pode chegar e falar assim para o empregador, olha, eu quero trabalhar meia hora para sair meia hora mais cedo. Fazer meia hora de almoço para sair meia hora mais cedo. E o empregador, se estiver de acordo, libera. Uhum. Porém, o medo era o quê? Que às vezes o empregador forçasse o empregado come meia hora e volta para trabalhar. Certo. Entendeu? Esse era o medo. Isso é uma coisa que você vai ter que analisar caso a caso, não vai ter muito como fugir disso. Mas é bom porque na prática muitos funcionários, muitos empregados realmente pediam isso ao empregador. Olha, eu quero trabalhar meia hora hoje para sair mais cedo, meia hora. E com essa facilidade realmente ficou bom. Mas a gente tem que tomar sempre cuidado com cada um. Perfeito. Olha, eu quero a participação de você que está com a gente aqui na internet, no Facebook. Se você tem dúvida com relação à reforma trabalhista, mande a sua pergunta aqui. O Dr. William vai responder com muito carinho. Bom dia, Martinha Moreira, a Sandra Valéria, a Ivete Brigado. Todo mundo mandando beijo para Renata Correia aqui, que vai falar daqui a pouco sobre a Alice. A Ivete Brigado aqui. Morei em Miami. Você tem razão. Cerveja proibida na praia e mesmo em casa. Em casa também, Ivete? Ô, louco! Você até em casa proibir ferrou, ué. Olha lá, ó. A Nininha Urbinati Lázaro, todo mundo aqui com a gente. Beto Arik, grande vereador, confio em você, forte abraço. Obrigado, Beto. Cidinha Seixas, bom dia, sempre ligadinha. Serginho dos Irmãos com a gente aqui. Célia Sanches, bom dia. Josane Betão, queridos. Célia Sanches, bom dia. Renata Beatriz Peroni. Quem mais? A Vera Tomazini, Otávio Durigan, Antônio Camacho, aquele abraço. Todo mundo com a gente aqui. Vamos compartilhar, hein, gente? Compartilha a live para depois concorrer aos ingressos do Circo Mundo Mágico. Doutor, eu tenho uma curiosidade. Quais são as sanções pro empregador que não recolhe o fundo de garantia do trabalhador? O trabalhador, a hora que é dispensado, que fica sabendo que a empresa não recolheu o fundo de garantia. Todo mês estava ali debitando o fundo de garantia do lerite dela. E aí, a hora que é dispensado sem justa causa, fica sabendo que não foi recolhido o fundo de garantia. Quais são as penas que a empresa está sujeita? Então, a CLT ela prevê algumas multas para alguns descumprimentos, né, por parte do empregador, assim como muitos acordos coletivos prevêem multas. Mas eu acho que o grande negócio Mas ele pode responder por apropriação indébita, por exemplo, ou não? Vai ser muito difícil. Chegar à parte criminal no direito do trabalho, ela é um pouco difícil porque geralmente você vai passar primeiro por um processo trabalhista. Certo. E geralmente isso vai ficar resolvido no processo trabalhista. Né? E aí, muitas vezes o juiz vai noticiar, pedir para o MP
fazer as ponderações que tiver que ser feitas com relação a recolhimento de impostos, essas coisas todas de contribuições. Mas isso geralmente se resolve no trabalhista mesmo. O que eu percebo que é muito importante é os tribunais hoje, eles terem um entendimento pacificado de que isso gera dano moral. Né? Então, assim, não só as multas que são cabíveis, no caso, tanto pela CLT ou pelos acordos coletivos, mas principalmente pelo dano moral que geralmente é dado quando a empresa não cumpre com isso, que geralmente é um valor muito acima dos valores das multas. Certo. Às vezes você tem um valor lá de multa que às vezes pode ser um salário mínimo, alguma coisa do tipo, né? Mas aí você chega num dano moral que às vezes dá lá 5, 10 mil reais. Uhum. Então é muito perigoso para a empresa. Ela fala assim, não vou recolher o FGTS e depois eu vejo o que acontece na justiça. Né? Não vai ser muitas vezes só a multa e o recolhimento do que não foi feito. Muitas vezes pode vir aí um dano moral e às vezes um dano moral pesado. Perfeito. Bom, vamos conversar um pouquinho aqui. Só antes de conversar com a Renata, tem uma pergunta aqui, deixa eu localizar, da Eliette Alves, doutor. Bom dia. Sobre banco de horas, ele zera com o tempo? Hoje o que acontece, principalmente agora com a reforma, deu 6 meses que não foi realizado a compensação desse banco de horas, o empregador ele fica obrigado a pagar isso como hora extra. Então hoje tenho lá 20 horas no meu banco de horas. Deu 6 meses, essas 20 horas vencem, o empregador tem que pagar isso como hora extra. Ou seja, ele pode me dar essas folgas em até 6 meses. Certo. Passou de 6 meses, ele tem que pagar essas horas. Perfeito. Fiquem atentos aí, trabalhadores. Vai anotando certinho a sua caderneta de banco de horas. Se em 6 meses você não folgar o que você tem direito, aí você tem que cobrar do seu patrão, ele tem que te pagar como hora extra, ok? Bom, deixa eu conversar um pouquinho. Doutor William, deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade, porque a gente vê assim, nessa crise que aconteceu, foi praticamente 10 dias perdido do Brasil, né? 10 para 15 dias. Algumas empresas, alguns empresários, não restando outra alternativa, deram férias coletivas para os seus funcionários. Vou citar um exemplo aí de empresas que trabalhavam com aves, foi um dos setores do agronegócio mais atingido no país. Milhões e milhões de aves morreram porque não tinham ração para comer e tudo mais. E aí as indústrias que trabalham nesse setor deram férias coletivas. As empresas poderiam ter dado férias coletivas durante a greve? Como é que fica o direito do trabalhador das férias e tudo mais? Isso. Uma coisa que inclusive foi bom por causa da reforma trabalhista é que hoje em dia as férias elas podem ser fracionadas em 3 vezes no ano. E esses períodos, um desses períodos tem que ser no mínimo de 15 dias. Os outros, não. Então, por exemplo, se alguma empresa queria dar 5 dias de férias coletiva, ela poderia. Né? A única coisa que ela teria que fazer é observar que isso tem que ser um acordo feito com o funcionário e que o pagamento dessas férias ela tem que ser feito 2 dias antes dela começar. Então, vamos supor, começou a dar a crise lá na segunda-feira e eles decidiram que iam dar férias coletivas, então essas férias coletivas teriam que ser, por exemplo, na quarta. Então, na segunda-feira eles fazem o pagamento dessas férias e na quarta-feira o funcionário já entra de férias coletivas por 5 dias que seja, pensando assim, vai normalizar logo, né? Entendi. Ou 10 dias, aí fica a critério das empresas aí, né? Então elas poderiam sim. Parece que com essa reforma trabalhista diminuiu-se muito aquilo que a gente chamava da indústria do trabalho, né? Que a pessoa entrava com ação na justiça só para fazer acordo. Agora, se ela entra e pede aqueles absurdos tudo que pedir não consegue provar, ela tem que pagar o honorário, né? Explica isso aí pro povo ficar esperto. Não cai muito na lábia de advogado de porta de empresa, não. Que hoje você pode pagar caro aí a sua ação trabalhista. Hein? Isso é uma coisa legal porque é uma norma processual. O que significa? Que ela tem uma aplicação imediata. Então, mesmo quem entrou com um processo antes da reforma trabalhista, pedindo absurdos que não tem direito, pode correr o risco de tomar uma sucumbência, né? Explica, fala num linguajar popular para o povo entender. O que é a sucumbência? A sucumbência é quando você perde a ação
né? Você perde o processo e aí o juiz ele determina que você pague os honorários da outra parte, ou seja, pague as custas do advogado e outras coisas. Então o cara lá inventou que fazia hora extra pra caramba, tá pedindo 20 mil reais de hora extra. E é mentira, ele não fazia. É só porque o advogado chegava e falava, não, vamos pedir, que daí a ação vai ter a causa lá de 150 mil, a gente consegue um acordozinho por 15. Isso era muito comum, né, doutor? Isso era muito comum. Comumente chamava-se de indústria trabalhista no país, né? E aí, para acabar com essa farra do boi, criou-se essa nova lei. Sim. Então, vamos supor, você inventou lá um monte de hora extra, a empresa conseguiu provar que você não fez hora extra, a sucumbência aí hoje varia de 10% a 20%. De 10 a 15% hoje no 15%. Você tá fadado a pagar pelo menos uns 2 pau pro advogado da parte contrária, né? Aconteceu um caso muito interessante, se eu não me engano, no final do ano passado, no qual o rapaz pleiteava quase 2 milhões. E nessa mesma ideia de pedir coisas absurdas. Para tentar fazer um acordo de 100 mil, por exemplo. E desses 2 milhões, o juiz deu ganho de causa para ele, se eu não me engano, em 150 mil, 120 mil. O resto, ele tomou a tal da sucumbência, que gerou quase 750 mil reais de sucumbência. Ele não tinha nem dinheiro para pagar a sucumbência. Perdeu os 150 que ganhou e ainda não tinha dinheiro de pagar. Essa foi uma sucumbência até que chocou bastante. E foi a aplicação dessa norma processual no processo antigo. Temos que ficar atentos para essa nova tendência do judiciário trabalhista aqui hoje você tem que pleitear o que você realmente tem direito. Tem direito, pleiteia, não tenha medo. Exato. Agora, não fique inventando, não.